A gente vê a Cassiana. Onde a gente ouviu falar de samba e ouviu falar de Vila Brasil, a Cassiana está no meio. E eu vi já tu fazer algumas manifestações que são, ao mesmo tempo, apaixonadas pela Vila Brasil, apaixonadas pelo samba, também preocupada com a repercussão social das comunidades daquele entorno da Vila Brasil. Mas eu vi já tu falar, e eu acho isso muito importante na nossa cidade, que a gente tem já, acho que a gente vai para 5 anos sem carnaval, alguma coisa assim, mas tu fala muito bem da importância que tem o carnaval para as comunidades carentes. Então, são comunidades de vulnerabilidade social que encontram na festa do carnaval local para ter desenvolvimento das pessoas, local para buscar apoio financeiro, porque gera renda, trabalho para aquelas pessoas, e que vai muito além da assistência social que a gente poderia dizer. Então, o carnaval, ele leva cultura, ele leva dinheiro, porque ele leva renda, leva trabalho, e ele desenvolve aquelas comunidades. E a ausência do carnaval de rua, que é onde isso talvez mais apareça, dificulta, faz com que essas escolas tenham mais dificuldades para desenvolver essas comunidades. Então, eu vejo assim, ó, que o teu trabalho nessa área é um trabalho tão importante quanto esse trabalho que tu desenvolve dentro da universidade, que tu é servidora. Mas tu tem tanto dentro da universidade quanto fora, 2 aspectos de desenvolvimento que estão pedagógicos também. Com certeza. Esse olhar do carnaval, o que eu percebi? A gente ficou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos chovendo no molhado, enxugando gelo, sonhando com apoio governamental, sonhando com apoio dos empresários de Santa Maria, enfim. E esse choro, ele começava final de novembro. E o que você faz de janeiro até novembro? Né? Nós temos comunidades, acho que tirando ali, ó, a Unidos do Itaimbé, que é bem localizada, né, que é na Silva Jardim, e acredito, e a Mocidade Independente das Dores, que também é numa região ótima, né, que é ali perto do fórum, as demais escolas de samba encontram-se em locais periféricos. A Barão do Itararé também, que está muito bem localizada, praticamente no coração ali, né, na Avenida Assis Brasil. São escolas que estão situadas em locais periféricos. O que essa comunidade periférica tem? Nada. Agora eles têm, né? Eles têm a sedução da droga, né? E com isso desencadeia vários problemas sociais, desde pequenos furtos até homicídios. Então, o que eu pensei, assim, e esse era o sonho da minha mãe quando ela foi presidente da Vila Brasil. Ela criou a Vila Brasil do Futuro, que eram os filhos do pessoal do barracão e as crianças que iam na quadra, e naquela época tinha o concurso dos blocos e cortes, lembra? Que premiavam. E aí ela criou a Vila Brasil do Futuro. Então, assim, ó, o que ia sobrando de fantasia, sobrando tecido das baianas, a gente ia montando fantasias para os pequenos. Então tinha comissão de frente, tinha mestre sala e porta-bandeira. A gente fez uma mini Vila Brasil. E isso foi algo assim, ó, que surgiu ali. Tu ia pro barracão, daí tava o filho de um correndo, o filho de outro. Vamos fazer isso. Concorremos no Blocos e Cortes e ganhamos na categoria infantil. Com isso, surgiu então a ideia de proporcionar para essas crianças ali da comunidade que tivessem alguns projetos que elas pudessem participar para futuramente, Vila Brasil do Futuro, aquelas crianças fossem os nossos colaboradores do futuro. Mestre de bateria, coreógrafo para as alas, costureira. Então, na época, a mãe conseguiu, junto à Secretaria do Desenvolvimento Social, eu não sei bem se era esse nome ainda, aquele Primeira Infância Melhor, o PIM. Então, as crianças iam para a aula pela tarde, se eu não me engano, e de manhã eles iam para Vila Brasil e vice-versa. Então, ali eles tinham vários cursos, várias oficinas.
E isso durou, acho que foi lá no início do governo PT, não vou me recordar, eu lembro que em Santa Maria era o Valdeci que estava na prefeitura. E aí essas crianças, assim, ó, as mães eternamente gratas, porque as mães iam trabalhar, e com quem que ficava essas crianças? Ficava em casa. E isso que ali, em 2006, 2007, a coisa estava calma, né? Imagina hoje. Então, o que aconteceu? Esse projeto, então, ele se desenvolveu. Os oficineiros eram os próprios colaboradores da escola, que na época ainda se tinha aquele amor à camiseta e se fazia um carnaval ainda solidário. O soldador ia soldar os carros alegóricos porque era Vila Brasil. O mestre de bateria porque era Vila Brasil. O pai foi da bateria. Hoje não, né? Hoje já virou algo mercadológico, que eu não sou contra. Eu acho que tem que valorizar mesmo a mão de obra, né? E então as crianças participaram desse projeto. E aí, como o carnaval, aí a mãe entregou a Vila Brasil, ela ficou 2 anos como presidente e nunca mais teve nada. Agora, com o presidente Leonardo e hoje com a Gisele, eles foram retomando algumas ações, né? De fazer assim, o Dia das Crianças, de fazer o Natal. Então, agregava aquela comunidade. E o bom de ver, agora que eu morei fora, né, por 6 anos, eu era do campus de Frederico Westphalen, da universidade. Quando eu retornei, então, eu pude participar ainda. E a gente via que aquelas crianças lá da época da mãe, de 2006, 2007, estavam levando já os seus filhos para essas ações, né? E aí, agora que eu voltei, assim, e me inteirei mais, né, da escola, a gente pensou, e depois com a morte da minha mãe, assim, ficou aquele vazio, além daquele vazio materno, né, de perder a tua mãe, aquele vazio de eu preciso fazer alguma coisa para sentir ela, para sentir tudo isso. E aí me veio. Aí, graças a Deus, né, saiu o edital do Observatório de Direitos Humanos, lá da UFSM, né, da Pró-Reitoria de Extensão, que é o professor Flavi Lisboa, um beijo, que mora no meu coração, e abriu o edital para servidores concorrerem com projetos. E o Serginho, meu irmão, disse, vamos fazer um do carnaval. E a gente, quando fala em desafio, em projeto, em ajudar, a gente já pensa no amplo, por isso que às vezes a gente não faz nada. Porque tu falar assim, ó, faz uma ação social, bah, eu vou levar 100 cachorro-quentes numa creche. Não é isso, né? Se a gente fizer ação social, de levar um lanche pro nosso porteiro que tá ali abrindo o portão, já é alguma coisa. E a gente não pensa assim. Às vezes a gente nem bom dia dá pro coitado do porteiro que tá ali, né? Então, a proposta inicial foi, todas as escolas de samba, ele ia funcionar numa forma de rodízio. Amanhã, sábado, agora na Vila Brasil. No outro sábado, por exemplo, a Barão do Itararé organizava uma aula de percussão. Ia toda a comunidade da Barão, quem quisesse da Vila do Itaimbé, tá. No outro sábado, no Itaimbé, é aula de samba. Não tive sucesso, né? Porque aqui, desculpem os nossos carnavalescos que estão nos assistindo, mas o povo do samba em Santa Maria, infelizmente, não é brother, né? Eles não são muito unidos. Né? Só na hora de bater o pires lá na porta da prefeitura e levar um não, né? Porque também a gente tem isso. Um parêntese, o carnaval aqui e no Rio Grande do Sul, não tanto, mas aqui ainda tem aquela visão do PPP, né? Preto, pobre, desculpa o horário, mas puto. E não é mais isso. Pelo menos na nossa concepção de Vila Brasil, na minha concepção de Cassiane e dos meus familiares, a gente quer inverter essa lógica aí. A gente quer mostrar que o carnaval, ele é uma cultura em movimento. Porque a gente consegue fazer várias coisas, uma triangulação com cultura, com educação e direitos humanos que casou, então, com o Observatório de Direitos Humanos, né? Com isso, tu pode me interromper, porque tu sabe o que eu falo. Com isso, então... mas assim, ó, a live é da Cassiana, então eu vou fazendo as perguntas e tal, e tu vai falando. Tá, porque eu falo. Se deixar. Não, mas é isso, sabe, Cassiana, assim, ó, porque eu acho que é importante que traga esse olhar que tu está trazendo. Claro, de repente não deu para fazer esse projeto, mas saiu o projeto lá na Vila Brasil. Com certeza. Né? Eu acho que ele foi vitorioso, esse projeto, né? E aí a gente montou, então, esse projeto que no início consistia em palestras, né? E aí a gente percebeu que o povo, a palestra não estava aderindo muito, né? Não. E aí, o que a gente pensou, então? Esse pessoal, assim como nós, precisamos de capacitações constantes. Porque o mercado de trabalho está aí e quem não é qualificado, capacitado, está fora.
Então, Tá imagina, fora. uma comunidade já periférica, que por si só já é discriminada. Ah, onde tu mora? Moro, tá. Já é taxada, né? Tá. Geralmente, quem convive lá, o cidadão que mora, é negro, né? Aí vem toda aquela questão social que a gente não vai entrar no mérito aqui, porque ela é óbvia, né? Então a gente começou a fazer cursos rápidos para preparação para o mercado de trabalho, como de garçom e garçonete, de recepcionista, né? Enfim, diversas atividades, algumas palestras de motivação, a motivação naquele sentido assim, ó, de levar uma mensagem para aquela criaturinha que está lá. Tá? Aham. Então, assim, a gente teve vários convidados, tu foste, né? Nossa convidada, participou de uma oficina das bonecas, né? Então, assim, ó, o que a gente fez com isso? Nós foi bem também naquele período ali das universidades, daquela restrição orçamentária, e nós não tínhamos como pagar os oficineiros. Então, colocamos a cara para bater, né? Porta em porta. Isso eu aprendi lá no Centro de Apoio à Criança com Câncer, que a dona Marli dizia assim, ó, eu não estou pedindo para mim. E quem quiser saber para quem eu estou pedindo, as portas estão abertas para verem, né? Então, isso, assim, para mim foi algo que eu tô levando para minha vida toda. E penso, não estou pedindo para mim, até porque se fosse para mim eu jamais pediria. Acho que eu só peço pro meu pai e pro meu marido e olhe lá. E aí, então a gente foi convidando, de pronto conseguimos a parceria. Eu posso falar aqui os nossos parceiros? Pode, claro. Do restaurante Feijão com Arroz, então, da família Radats, que além de ser um restaurante que é super aconchegante, as pessoas, os proprietários, então o coração é aquela casa da mãe, assim, de mãe, de vó, que tu te sente bem. E na hora, quando o Serginho fez o primeiro contato com a Isadora, e depois eu fui almoçar lá um sábado, e ela, mas com certeza. E o pai já vai dar o curso de garçom, né, pai? E daí inclusive, ela deu daí o módulo 1 e 2 de recepcionista. E uma coisa boa, assim, ó, quem conhece a Isadora, né? Foi a garota verão, linda, maravilhosa, nem imagina a sua história de vida. E todas as pessoas que foram convidadas, que a gente conhece o hoje da pessoa, eu não conhecia a história de vida da Isa. Que ela contou que ela morava lá na Teneves, que ela teve que trabalhar num cursinho, que ela trocava o trabalho pela bolsa para poder fazer o cursinho. Então aproximou a realidade dela com o do pessoal que fazia o curso. O professor Dida, que foi lá, né, para dar a sua fala. Ele simplesmente, tu olha o professor Dida Nunes, todo mundo conhece, do futebol, né? O Dida contou toda a história de vida dele, que o pai dele trabalhava num curtume e cortava, tirava o corinho que sobrava, assim, a carninha que ficava grudada no couro, para eles poderem ter carne para comer. Então, a realidade é muito próxima, sabe? E isso foi o bom, porque ninguém combinou nada. E simplesmente as pessoas chegavam lá e davam seu depoimento, introduziam seus cursos, suas falas, com a sua história de vida e casava totalmente com a proposta, né? Mas aí, Cassiana, é que a gente vê assim, ó, como é importante a gente ter compromisso com a nossa história e com a repercussão social daquilo que a gente conseguiu agregar, não só de dinheiro, mas a gente conseguiu agregar na vida da gente. Então, quando as pessoas vão lá participar do projeto e elas contam, olha, pessoal, eu também tive uma situação que é de vulnerabilidade, ou uma situação difícil, e conseguiu reverter, conseguiu dar a volta por cima. Não é do nada, teve que trabalhar, teve que estudar, se esforçou, mas eu acho que assim, para eles olharem como exemplo e também se espelhar. Então, quer dizer, se ele conseguiu, eu também consigo, eu também posso. É fácil, porque assim, ó, eles ocorriam de 15 em 15 dias, né? Então a gente já ia tentando montar aquela rede de voluntários que poderiam ir lá e dar um curso ou fazer uma fala com esse pessoal. E outra dificuldade também é a gente agregar, né, a comunidade, para que a comunidade compareça. Como a gente abriu, enfim, para todos que quisessem participar, então a gente teve bastante participações também, assim, ó, do curso técnico de secretariado do Maria Rocha, né, no curso de recepcionista, o curso de garçom, e isso
A gente nem se dá conta e vai fazendo um trabalho, e eu digo, é uma corrente do bem que vai ganhando forma. Com aquela corte orçamentário que teve nas universidades no ano passado, isso todo mundo sabe, porque saiu um jornal, enfim, a universidade teve que dispensar alguns terceirizados, né, da Sulclean, que é a empresa que presta serviço. E com isso, o RU também passando por um processo de terceirização, tinha muitas pessoas que iam perder o seu emprego. E nesse meio tempo, nós fomos convidados, enquanto Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, para fazer uma fala no RU. E a gente fez a fala, e quem é copeiro, e quem é isso, quem é aquilo, o pessoal levantando a mão. No final, me deu aquele estalo, vou convidar o povo para o curso de garçom. E aí, o pessoal já estava dispersando, e eu falei com a nutricionista, ela me deu o microfone e eu convidei. Nós tivemos uma participação de umas 15 pessoas, mais ou menos, do RU, que estavam ali se qualificando, sabiam que ali no final do ano, né, seus contratos iam ser rescindidos, enfim. Então, também a gente ajudou, então, esse pessoal do restaurante, né, universitário, várias pessoas, assim, porque eu vou divulgando e peço para o pessoal ir compartilhando, que ficaram sabendo do curso e participaram. Então, assim, isso para nós a gente fica muito grato, né? Porque a gente está conseguindo dar um retorno da escola de samba, porque eu estou lá enquanto Cassiano, o projeto saiu enquanto Cassiana servidora da universidade, mas eu estava lá, quando eu boto o pé, eu esqueço tudo isso. Eu só lembro que eu sou Vila Brasil, entendeu? Então, eu estava lá representando a minha escola de samba. Eu fiz tudo isso pela Vila Brasil, né? E esse ano, de novo, o projeto está lá. Agora, com essa parada aí, a gente não saiu ainda o resultado do edital, enfim, mas estamos concorrendo de novo, né? Esse projeto lá, via observatório. Mas caso nós não sejamos contemplados, porque o ano passado teve 80 projetos. Se nós não formos contemplados, a gente aprendeu o caminho da roça, né? Então, a gente continua pela Associação Artístico-Cultural Vila Brasil. Né? Que o próprio nome já diz, é uma associação artística e cultural. Então, olha só a riqueza que a gente tem, né? Além da escola de samba, então, ela é cultura, ela é arte, e daí esse campo é muito vasto. E com o resultado dos projetos, do projeto que o pessoal começou a acompanhar, tivemos várias pessoas se disponibilizando a dar cursos. Então, a gente tem o meu... Vai ver quanto que é para te polir um carro ali fora, né? Claro! Não é para fazer um polimento. Então, uma mão de obra... Claro que eu já ofereci o meu carro para ser o cobaia, né? Para sair limpinho. A gente tem um colega do meu pai ali que quer dar um curso de eletricidade. Hoje em dia não é assim para te conseguir um eletricista. Então, se tu já tem aquela formação, tu só vai aprimorando, né? Então, assim, as pessoas estão se voluntariando. É aula de samba, enfim. Então, a gente está com vários parceiros. Vai cair, né? Esse trabalho, né, agora, com esse início dessa quarentena, a gente fez outras ações ali na própria escola, Natal, Dia da Criança, porque daí o pessoal quer ver. Se tu mostra trabalho, tu tem credibilidade. As escolas não têm credibilidade em Santa Maria, porque não mostram trabalho. A gente, assim, com esse projeto, a gente agregou no mínimo, tá? Por quê? Porque eles enxergaram o que a gente estava fazendo. Agora, se tu vai lá pedir apoio das empresas para que patrocine o carnaval, e o que é o carnaval em Santa Maria? Faz 5 anos que não tem, mas a gente quer resgatar. De que forma? Tanto é que o nosso projeto é o resgate do carnaval através do tripé Educação, Cultura e Direitos Humanos. Então, vamos mostrar para a sociedade de Santa Maria, para a sociedade do Rio Grande do Sul, que não tem carnaval de rua em Santa Maria, ok, mas a Vila Brasil está com as portas abertas, fazendo o quê? Trabalhando com a sua comunidade. Né? Agora a gente foi convidado para te ver como anda, que um professor lá da Universidade de Pelotas ficou sabendo do projeto, entrou em contato com meu irmão, porque eles estão fazendo um projeto a nível federal, que e ele quer o envolvimento das escolas, acho que é do Negrescência, não vou me lembrar muito bem, porque daí começou a quarentena, o diálogo meio que ficou em stand-by, né? Mas assim, ele ligou, daí o meu irmão passou o meu contato e ele disse, não, a gente quer uma escola de samba em Santa Maria, porque ele é de Santa Maria,
Olha. E a gente quer que aconteça o carnaval nas escolas. Como que vai acontecer? Esse projeto ele tem vários braços, né? E um deles Aham. é que a escola de samba vá para dentro de uma escola pública e trabalhe lá dentro aulas de percussão, aulas Uhum. de alegorias e adereços, aula de samba. Para quê? Para que aquelas crianças que estão lá comecem a conhecer o carnaval, comecem a se interessar pelo carnaval e Ah, aprendam que legal. através dos nossos carnavalescos também. Que já era o Ah, projeto muito. Vila Brasil do Futuro que a minha mãe tocava Sim, lá em eu, 2006, entendeu? da-